Olá, passando para deixar uma sementinha e uma reflexão nos corações de quem está me escutando. Hoje eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão no que está escrito lá em Apocalipse, Apocalipse 21:4, que diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, todas as coisas passadas ficarão para lá. E haverá novos céus e uma nova terra. Parece bom demais para ser verdade, né? Nesse mundo cruel que nós vivemos, onde a gente liga a TV, é só notícia ruim, é só tragédia. Agora, recentemente, a tragédia de Minas Gerais, né? Lá em Juiz de Fora, aquela devastação que sempre acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Geralmente no mês de janeiro, que acontecem essas tragédias aqui no Rio, devido às chuvas, né? E esse ano aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus não teve, mas teve lá em Minas Gerais, né? Em Juiz de Fora. E tantas outras notícias, né? Que se a gente ficar escutando o noticiário o dia todo, no final do dia a gente está deprimido, porque é só notícia ruim, só notícia ruim. Mas Deus tem uma promessa maravilhosa de que um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai deixar de existir. Toda essa maldade, toda essa injustiça. Mas para isso requer um posicionamento da nossa parte aqui. Que a gente se volte para Deus, que a gente escute o que Ele tem para nos falar. Deus está alertando, Deus está avisando, mas as pessoas não querem saber, as pessoas estão ignorando. E como que essas pessoas que ignoram, que não querem se aproximar de Deus, que não querem conhecer a Deus, que não querem saber o que Deus tem para nos falar e para nos revelar, como é que essa pessoa vai desfrutar de algo futuramente? Porque muitas pessoas, quando lê o livro de Apocalipse, que ele é um livro com muitos símbolos, figurações, né? Fala de taças, de cavaleiros, né? É um livro assim que traz muitas, como eu posso dizer, muitas imagens figurativas e revela o final dos tempos. Então muitas pessoas têm medo, mas aquele que crê em Deus, que caminha com Ele, que conhece a Deus, que obedece os seus mandamentos, é motivo de grande alegria quando lê o livro de Apocalipse, porque ali Deus fala para cada um de nós que cremos na sua palavra como vai ser o final. A gente já sabe como vai ser o final, Deus revela para a gente como vai ser. Muitas coisas estão acontecendo, ainda irão acontecer, mas Deus revela como será o final, sem tudo isso que nós vemos. Mas volto a falar, para isso a gente precisa se voltar para Deus. A gente vive, nós vivemos um tempo que as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da sua palavra, não querem ler, não querem caminhar com Deus, não querem obedecer, querem levar a vida de qualquer jeito, fazendo tudo o que dá na sua cabeça. E aí o resultado está aí. Ainda tem aqueles que, quando acontece uma tragédia dessa, como aconteceu em Juiz de Fora, pergunta assim: onde está Deus no meio dessa tragédia? Deus está no mesmo lugar de sempre, no trono, reinando absoluto, porque Ele é soberano. A pergunta não deveria ser onde está Deus. Aonde estou eu nessa história? O que eu estou fazendo para contribuir com tudo isso? Qual é o meu papel aqui? Porque as pessoas ignoram Deus, desobedecem, faz o que querem da vida, ainda querem culpar a Deus de tudo que está acontecendo. E para ser muito sincero, os únicos culpados de tudo que está acontecendo somos nós mesmos. É a nossa obediência, é a nossa distância de Deus. Esse livro aqui, esse tesouro aqui, que é a palavra de Deus, é ignorado. Então, eu gostaria de que vocês que estão me escutando parassem
Pare e faça uma reflexão. Reflita sobre a sua vida, reflita sobre o que está acontecendo. Reflita, faça uma reflexão. Pare tudo e se aproxime de Deus. Se aproxime de quem é bom, porque tudo que Deus pede, porque a Bíblia, ela não é um livro de regras do que pode, não pode. Pode isso, não pode aquilo. Não. Volto a falar, como eu já falei em outros vídeos que eu gravei, ela é o nosso manual de vida. Se aproxime de Deus. Leia a palavra de Deus, leia, deixa ela transformar a sua vida. Deixa ela ser o seu manual de vida. Leia, medite e obedeça aos mandamentos de Deus, que tudo que Ele pede, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que tudo que Ele pede, o único beneficiado somos nós em obedecer. Deus não precisa de nada, Ele é soberano, mas o amor dele é tão grande que primeiro Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você conheça Ele, que você o obedeça. É fácil? Não. Mas Ele vai te capacitar a caminhar com Ele em obediência. Quando você der o primeiro passo de se interessar em conhecer o Deus que criou tudo, criou o universo, a terra, e a cada um de nós, seres humanos, dê esse primeiro passo em obediência. Se proponha a conhecer a Deus, se proponha a conhecer o que Ele tem a dizer a cada um de nós. Porque o que está escrito aqui em Revelação vai se cumprir. Só que esse capítulo 21, versículo 4, que eu li aqui para vocês, que eu citei para vocês, é o desfecho final. Quando tudo isso vai deixar de existir. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade. Tudo isso vai passar. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é porque Deus não mente. E as promessas de Deus e a realidade são a mesma coisa. Tudo que Deus prometeu que iria se cumprir, se cumpriu. Muitas coisas estão se cumprindo nos nossos dias. E eu, que creio, que foi Ele mesmo que me deu essa fé, que tudo que está escrito aqui para se cumprir, vai se cumprir. Nós estamos vivendo uma geração de muitas informações, sabe? Tantas informações, as pessoas estão ficando doentes emocionalmente, porque fica escutando informações de todos os lados, em vez de parar e analisar o que absorve e o que deleta. Isso aqui eu deleto, isso aqui eu absorvo. A gente não está precisando de mais informações. Informações tem um monte por aí. Informações falsas, informações que só deprimem, informações que não são verdadeiras, informações que não edificam em nada. Então nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos ser seletivos no que a gente lê, no que a gente escuta, no que a gente assiste. A gente está precisando de informações corretas. E não tem informação melhor do que aquela que vem da fonte da vida, que é Deus. Ele traz tudo que nós precisamos para se relacionar com Ele. Tudo que a gente precisa está aqui, nesse precioso livro, nesse tesouro que nós temos. Pare, reflita, faça uma reflexão sincera com você mesmo. Você não está aqui por acaso, nós não existimos por acaso, nós temos um propósito lindo de vida aqui que Deus estabeleceu para cada um de nós. Mas o que nós vemos? Deus sendo ignorado, zombado, os princípios que Ele estabeleceu sendo ignorados e zombados. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Leia a Revelação, não tenha medo não. É um livro maravilhoso. É um livro que conta a história final da humanidade. E está mais próximo do que a gente imagina. Eu não posso afirmar. As profecias, quanto mais eu leio a Bíblia e vejo as profecias se cumprindo,
Eu chego até a pensar se nós não somos a última geração. Eu nem sei se vai ter outra geração, devido à realidade do momento que nós estamos vivendo. Eu não sei, Deus sabe. Também não cabe a gente saber quando será. O importante é a gente, nesse período, enquanto esperamos as promessas de Deus se cumprir e a volta de Jesus, porque Ele vai voltar, nós estejamos preparados. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui, para que você esteja preparado. E a gente se prepara como? Conhecendo aquilo que Deus tem para revelar. E está tudo aqui, ó. Tudo aqui, na sua maravilhosa palavra. Medite, estuda e leia. E aplique. Porque, como eu já falei no meu vídeo anterior, se a gente só ler a palavra de Deus e não aplicarmos na nossa vida, será apenas uma leitura banal que não terá nenhum sentido e nenhum significado. À medida que vamos lendo, que vamos entendendo, nós devemos aplicar em nossas vidas, tá bom? Um grande abraço para vocês que estão me escutando. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e toda a sua família.